E aí, meus amigos? Prazer, sou Maxim. Acredito que muitos de vocês devem sim me conhecer, mas quando o assunto é minha história, ninguém sabe de nada. Porém, esse mistério se acaba hoje. Por tudo que eu passei, por tudo que eu fiz, hoje estou aqui para contar a minha história para vocês. Nasci no ano de 2000. Sou apenas um adolescente. Morei com meus pais no meio de uma floresta de pinheiros, numa casa de madeira um pouco pequena, mas que dava para nós três. Sou filho único. Mas ser a única criança daquela casa, para mim, não era problema nenhum. O maior problema nisso tudo é que os meus pais queriam, na verdade, uma menina de cabelos castanhos e lisos e olhos azuis, e não um menino de cabelo branco com o sonho de ser aventureiro. Quando eu tinha 6 anos, eu costumava sair de casa escondido, pulando a janela, para subir em cima das árvores para ver as montanhas, porque eu pretendia chegar ao topo delas. Mas minha mãe, Ágata, sempre me pegava antes de correr para uma montanha. E passei vários momentos da minha infância dessa forma. Até que no meu aniversário de 9 anos, eu ganhei 2 roupas de presente com um nome estranho nelas. Fui presenteado com essas roupas por minha madrinha. Logo ao ver a roupa, pensei que o nome Free Fire fosse uma marca de roupa famosa. Não vou mentir, fiquei um pouco chateado, pois nem minha madrinha sabia o que aquilo significava. Mas mesmo assim, de tanto usar aquela roupa, comecei a gostar. Era uma jaqueta branca com uma camisa preta que o nome estava escrito FF de roxo, que eu também não sabia o que significava. Luvas pretas, uma calça com alguns rasgados na coxa e um tênis preto e embaixo branco. No bolso da calça havia uma corrente por algum motivo. E para finalizar, eu também encontrei um óculos preto. E me apeguei tanto a essa roupa que uso até hoje. Mas ao completar meus 18 anos, fui até meus pais e disse que iria começar minha aventura. Meus pais não tentaram me impedir, apenas disseram para que eu fosse em paz. Eu disse a meus pais que talvez eu não voltaria, mas disse que um dia eu poderia fazer sim uma visita. Meu pai, já muito pálido e cansado, foi até um certo baú escondido embaixo da casa. Abrindo esse baú, meu pai pegou um mapa meio que enrolado e me entregou. Rapidamente, ao abrir, lá consegui ver muitas casas amarelas e tinha também escrito nomes em cada conjunção de casas. Em cima do mapa estaria escrito Purgatório. Não pensei 2 vezes, dei um abraço e um beijo nos meus pais e corri o mais rápido possível para aqueles lugares que eu vi no mapa. Ao longo do caminho, encontrei uma senhora que logo me perguntou: como é que vai sua família? Eu logo respondi: eles estão bem, só que de uma hora para outra, aquela senhora me pergunta: e sua irmã, tem notícias dela? Naquele momento, fiquei muito pensativo, porque o que eu tinha em mente é que eu era filho único, não sabia nem o que fazer. Mas logo em seguida perguntei: o que a senhora quer dizer com minha irmã? Como assim? Eu não tenho irmã. Pelo que eu bem me lembro, sou filho único, nunca soube de irmã alguma. Dá para a senhora me explicar mais claramente? Aquela senhora me levou para dentro da casa dela. Lá ela me explicou tudo que eu não sabia. E um detalhe muito importante que ela falou foi que essa minha irmã, que da qual se chama Misha, teria saído de casa após dizer aos meus pais que iria passar por uma nova aventura em sua vida. Meus pais discutiram com ela e isso fez com que ela fosse embora. Pensei até em voltar para casa para tirar aquela história limpa, mas resolvi seguir em frente. Peguei aquele mapa para olhar mais uma vez e daí então percebi que eu não tinha reparado atrás do mapa, onde tinha dizendo
o endereço aonde eu poderia sim encontrar minha irmã. Resolvi fazer aquela pesquisa através da internet. Peço o computador daquela senhora emprestado e ao digitar aquele endereço me surpreendo. Do nada chega uma mensagem que dizia assim: sua irmã está em nossas mãos. Você quer que a gente a devolva? Você terá que pagar por isso. Caso contrário, você só verá ela novamente no paraíso. Eu não poderia deixar nada acontecer com a minha irmã. Naquele momento eu sonhava em vê-la com vida, mas quando parei para pensar, entendi bem o que meu pai estava querendo me dizer quando me entregou aquele mapa. E a partir desse momento, decidi ir em busca da minha irmã. Já bem próximo do meu destino, peguei o mapa mais uma vez e vi o local chamado Brasília, onde tinha várias linhas amarelas cruzadas e casas, e fui em direção para lá. Ao longo do caminho, entrei em algumas casas e, por acaso, encontrei armas, mochilas, munições, coletes e capacetes e vários utensílios para armas. Naquele momento, eu estava com bons itens. Até que no meio do caminho, bebendo uma lata de refrigerante, ao chegar em um local próximo de Brasília, olhei para frente e vi várias tirolesas cruzadas, como no mapa. Um pouco curioso, fui até em cima de uma das montanhas que teria uma tirolesa e a usei. Eu fui descendo, indo para um lugar estranho. Lembro-me que estava muito alto do chão. Passando por cima de um rio, avistei também ao lado uma grande ponte. Mas de repente vi dois homens com coletes, capacetes e armas. Rapidamente me abaixei e fiquei mirando neles, sem eles perceberem. Fiquei atento aos movimentos que eles faziam. Na frente dos caras tinha uma caixa verde e por cima amarelo. Os dois chegaram perto da mesma e a abriram. Um dos caras pegou uma sniper verde e quando olhei mais detalhadamente vi que era uma WM. Eu conhecia bem essa arma, pois meu pai caçava com ela e de repente o homem que tinha pegado a arma mirou para mim, mesmo assustado, e me escondi atrás da árvore que havia perto. Porém, pegaram um veículo que havia próximo e começaram a vir em minha direção. Acreditei que aquele seria meu fim. Só que nem tudo estava perdido. Eu tinha uma SCAR e uma 12, e ao chegar bem próximo, puxei a 12 e comecei a disparar no carro antes que eles descessem. Consegui atingir um muito gravemente, até porque ele caiu do carro enquanto o outro resolveu fugir, abandonando o amigo. Finalizei aquele cara antes que o pior acontecesse. Com muito cuidado, fui até o cara e vi tudo que ele tinha de item. Peguei algumas dessas coisas e quando olhei para o lado, encontrei outra tirolesa que me levaria para outro canto. E terminei dando a sorte grande, porque eu também encontrei uma daquelas caixas grandes com a parte de cima amarelada. E fui até lá para ver o que tinha na caixa. Consegui encontrar uma arma que eu nunca tinha visto antes. Ela se chamava Groza, mas algo me dizia que aquela arma seria muito boa para minha proteção. Continuei o meu caminho em busca da minha irmã. Em um determinado ponto senti muita fome e então, por sorte, encontrei 3 cogumelos amarelos. Minha mãe sempre falava que eu comia muito rápido, então peguei os 3 cogumelos e o devorei em 1 segundo. Fiquei muito satisfeito, mas então escuto barulhos e muitos tiros e se escondi. Olhei no mapa e vi um lugar chamado Cover, onde tinha muitas casas pequenas e grandes. Guardei o mapa e então fui correndo para lá. Agachado e escondido, ao chegar próximo dos tiros, vi várias pessoas em cima de casas, nas janelas, deitados e camuflados na grama. Aproveitei toda aquela confusão e matei um a um sem que eles notassem a minha presença. Só que de uma hora para outra consegui ouvir alguns barulhos de veículo, mas não me abati com aquela situação. Eu sabia que tinha que salvar a minha irmã a todo custo.
Em um certo momento, o silêncio tomou conta daquele ambiente. Entrei em uma pequena casinha e fiquei calado para ver se percebia a presença de alguém. Ainda faltava mais um, e depois de uma disputa bastante acirrada, consegui o matar. De repente, uma voz alta grita: "Boia!" Um símbolo de primeiro lugar aparece no meu peito. Fiquei sem entender nada. De repente, um mapa diferente cai na minha frente. Ao abrir, vejo que é bem diferente e estava escrito em cima: Bermuda. Daí pensei comigo mesmo, é hora de uma nova aventura. E o resto dessa nova etapa eu ainda não sei. Mas só de uma coisa eu tenho certeza, que ela vai ser escrita por vocês. Muito obrigado. Sou Maxim e essa é a minha história.